Olá, YouTube! Amigos, amigas, meninos, mulheres. Então, no meu primeiro vídeo aqui desse canal, que é reagindo ao canal Aqueles Caras, inclusive assistam, tá muito legal, eu falei que eu queria reagir a vídeos de True Crime, mas já tava muito tarde e eu tenho medo, sou cagada de noite, entendeu? Mas agora já é 9 horas da manhã, 9h02, exatamente, então é o momento perfeito. Nós vamos reagir ao canal da Jaqueline Guerreiro, tá? E adoro esse canal, inclusive. E vamos lá. Inclusive, eu já pensei em trazer vídeos, fazer vídeos especificamente sobre True Crime, no caso, editar bonitinho, fazer a minha versão e tal, sabe? Em algum momento isso vai rolar, eu espero. Então, hoje a gente vai reagir a O Caso Bizarro de Wade Wilson. Oi, bonitos bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui e ainda não tá inscrito, aproveita e já se inscreve aqui embaixo que tem vídeo novo toda segunda e quinta pra vocês. Playlist completa do quinta com todos os casos que eu já contei, são mais de 400 casos pra maratonar, vai estar aqui na descrição. E Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde quiser, então vai estar tudo certinho pra vocês. E não esquece de me acompanhar nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela, me sigam por lá que tem conteúdo extra. E agora bora começar o caso de hoje. Wade Steven Wilson nasceu no dia 20 de maio de 1994, na Flórida. Seu pai se chamava Steven e ele tinha apenas 15 anos de idade quando o filho nasceu. A mãe biológica do Wade permanece não identificada. E aí, como o pai dele era muito novo, ele e a mãe biológica decidiram dar a criança para adoção. Então, Wade foi adotado pelo casal Candy e Steve Wilson, que frequentavam a mesma igreja que os pais biológicos do Wade. Aparentemente, a família já tinha 2 filhas e o Wade teria se adaptado bem à sua nova família. Mas ele supostamente, aos 13 anos de idade, teria começado a apresentar comportamentos de paranoia, teria ficado mais recluso e, segundo o próprio Wade, teria começado a usar drogas. Uma das ocasiões em que sua paranoia supostamente se mostrou foi quando ele acreditava que ele e a sua família estavam sendo observados, e ele queria que eles mantivessem as cortinas da casa fechadas. Em outro momento, ele estava paranoico, acreditando que havia uma entidade na garagem da sua casa. Até a polícia teria sido chamada, mas comprovaram que não havia ninguém no local. Ainda aos 13 anos, supostamente seu pai teria encontrado drogas com ele e o Wade foi enviado para o Baker's Act, que é um local para lidar com crises de saúde mental na Flórida, e aí ele foi liberado no dia seguinte. Na escola, ele aparentemente tirava notas na média e durante a infância e adolescência ele teve alguns ferimentos na cabeça praticando esportes, algumas vezes até sofrendo contusões. E supostamente o Wade chegou a ser suspenso da escola por vender drogas e também ele teria sido preso diversas vezes ainda na adolescência. Supostamente em 2010, quando ele tinha 16 anos, ele já havia sido acusado por 20 crimes diferentes que incluíam roubo e fraude. Aos 18 anos e novamente aos 20 anos de idade, ele teve mais ferimentos na cabeça decorrentes de acidentes de carro, sendo que em um deles o carro colidiu com uma árvore. Devido a esses acidentes e conclusões em sua cabeça, ele fez tomografias, mas nenhuma apontou para fraturas ou sangramentos. Aos 18 anos de idade, o Wade voltou a se aproximar do seu pai biológico e o Steven disse que o Wade frequentemente pedia dinheiro para ele. Aos 25 anos, o Wade era residente da cidade de Fort Myers, que fica no condado de Lee e junto com a cidade de Cape Coral, e elas formam o que é chamado de Cape Coral Fort Myers, MSA, e tudo isso está localizado no estado norte-americano da Flórida. Agora, indo para 2019, o Wade tinha 25 anos de idade. No dia 6 de outubro daquele ano, ele conheceu uma mulher chamada Christine Melton, ela tinha 35 anos, e também a sua amiga Stephanie Sailors, então eles se conheceram em um bar da cidade chamado Buda. A Christine cresceu em Illinois, mas ela se mudou para Cape Coral para morar com a sua amiga Stephanie. E lá, ela e a Stephanie trabalhavam como garçonetes no mesmo restaurante, e a Christine também era esteticista. E as duas se conheciam desde a época da escola, desde adolescentes, e eram grandes amigas. Uma prima da Christine, chamada Samantha, relatou que ela era madrinha da sua filha, que ela tinha um gato e morava em um duplex em Cape Coral, e que ela também amava viajar para a praia e para as montanhas. Ela também conta que a Christine era uma pessoa que fazia todo mundo se sentir bem e seguros ao seu redor e que ela era muito amada por todo mundo. Então eles se conheceram naquele dia no bar e posteriormente a Stephanie iria descrever o Wade como sendo charmoso e amigável. Ela disse que ele se apresentou para elas como Júnior, ele disse que o nome dele era Como Júnior. toda pessoa que comete crime, assim, né? Sempre a primeira impressão é a pessoa charmosa e tudo mais. Não toda pessoa, mas enfim. E que naquele momento ela não viu nenhuma red flag, né, nenhuma bandeira vermelha sobre ele. Ela conta que ele abordou as duas naquele dia, que eles começaram a conversar e ficaram conversando até o bar fechar. Então, depois que o bar fechou, os três foram para casa de um outro conhecido, chamado Jason Shepard, de 42 anos. Então, eles vão para casa dele e ficam lá até a manhã do dia seguinte.
A Stephanie relatou que nesse momento que eles ficaram na casa desse conhecido, o Wade e a Christine teriam tido relações consensuais. E aí, pela manhã, eles deixam o apartamento desse amigo deles e vão pro apartamento da Christine e da Stephanie. E aí ela conta que o carro do Wade tava tendo alguns problemas com o carro era manual, ele não tava conseguindo dirigir, então eles decidem pedir um Uber. Então, pela manhã, eles chegam no apartamento e a Stephanie se arruma para ir pro trabalho, então ela sai do apartamento deixando lá a sua amiga Christine e o Wade. Enquanto a Christine estava dormindo, o Wade atacou ela e também a estrangulou até a morte. Logo em seguida, ele rouba o carro dela e foge do local, então enquanto ele estava dirigindo, ele avistou uma outra mulher. Seu nome era Diane Ruiz e ela tinha 43 anos. A Diane tinha 2 filhos e ela estava noiva, então pessoas próximas descreveram ela como uma pessoa muito carinhosa e que ela trabalhava muito. Ela trabalhava como bartender há 5 anos e durante esse período ela não faltou ao trabalho nenhuma vez. Quando o Wade avistou ela na rua, era por volta das 10 horas da manhã e ela estava indo em direção ao seu trabalho para começar o turno daquele dia. E aí, depois disso, em algum momento, ela tenta sair do carro, o Wade não deixa e começa a espancá-la e ele também a estrangulou. Depois ele empurra. Você pode ter ganhos absurdos com a internet mesmo sem aparecer. Acredita, é muito mais simples do que você imagina mudar de vida através. Empurra ela pra fora do carro, o Wade não deixa e começa a espancá-la e ele também a estrangulou. Depois ele empurra ela pra fora do carro e ele disse que ela ainda estava respirando nesse momento e aí ele passou com o carro por cima dela de 10 a 20 vezes. O corpo dela só foi encontrado 3 dias depois em um terreno baldio, ela estava com o nariz quebrado e o pescoço fraturado. Ela foi encontrada amarrada e enrolada nas próprias roupas. A sua pele estava azulada, algumas unhas estavam quebradas e ela tinha hematomas internos e externos. O carro da Christine que foi usado para atropelar a Diane estava cheio de manchas de sangue. O Dr. Thomas Coyne era vice-legista-chefe do condado de Lee e na época ele auxiliou nas autópsias das vítimas. Ele disse que haviam evidências de atividade animal no corpo da Diane e que partes da sua orelha e nariz foram removidas provavelmente por animais. Mas também haviam ferimentos intensos e significativos. Haviam hematomas na parte de trás do antebraço esquerdo, hematomas na parte de trás da mão esquerda, fratura no quarto dedo, hematomas na mão direita, fratura do osso ióide e tireoide parcialmente machucada, além de um grande número de fraturas nas costelas. O legista afirmou que certamente esses ferimentos vieram dos atropelamentos. O ex-analista de DNA que trabalhou no caso, Daniel Baker, afirmou que fez testes nos nós das camisas que estavam amarradas ao redor da roupa de cama da Christine e relatou que o perfil de DNA do Wade e o da Christine estão incluídos como possíveis contribuintes do perfil misto que ele encontrou. Segundo ele, as chances do DNA pertencer a outra pessoa são pequenas. Depois de cometer os crimes, o Wade foi para o Joe's Crab Shack. A polícia o confrontou em seu veículo, aparentemente ainda sem saber dos seus crimes, mas ele conseguiu fugir da abordagem policial. Depois ele foi para o Mateo Graphics, onde ele entrou sem camisa, coberto de sangue, pedindo ajuda ao dono do lugar, chamado Joshua Lukish, de 39 anos, que o conhecia. O Josh disse que quando o Wade chegou no local, além de estar coberto de sangue, ele estava sem alguns dentes. Então o Wade começa a pedir ajuda para o Joshua, ele fala que ele matou uma pessoa e que ele precisa sair da cidade, então ele pede que ele compre qualquer tipo de passagem para ele, de ônibus, de avião, de trem, de qualquer coisa, porque ele precisa fugir. O Joshua descreve o comportamento do Wade como frenético naquele momento, então depois ele decide ligar para o 911 e relatar o que o Wade tinha falado para ele sobre ter matado uma pessoa. Mas além disso, o Wade teria feito algumas outras coisas naquele dia, antes desse momento que ele vai pedir ajuda para o Joshua. Então ele teria encontrado uma terceira mulher naquele dia, que foi a namorada dele, chamada Melissa Montanis. Então ele teria agredido e arrastado a Melissa, e aí ela disse que ela acredita que ela só não morreu naquele dia porque tinham muitas pessoas próximas deles. Depois disso ele roubou o carro dela, que estava avaliado em $80 mil. Depois disso ele invadiu a casa de Kent e Fanny Emlyn, eles tinham ido viajar para Ohio naquele dia, então eles não estavam em casa. E aí o Wade invadiu a casa deles e roubou comida. Ainda no dia 7, o Wade ligou para o pai biológico dele diversas vezes, o pai dele ignorou boa parte dessas ligações até que ele decidiu atender. E nessa ligação ele ouviu uma confissão completa por parte do filho. Ele conta que os dois não eram muito próximos, né? Depois o Wade tentou se aproximar dele, mas ele conta que depois que ele completou 18 anos, ele começou a se afastar, então eles se falavam bem de vez em quando. Então nesse dia o Steven fala que ele ficou extremamente surpreso com as ligações do Wade, já que ele não fazia isso com frequência. E aí, como eu falei pra vocês, ele faz uma confissão completa, ele conta em detalhes tudo que ele tinha feito. Ele inclusive disse, entre aspas, eu sou um assassino, e aí o Steven disse que durante toda a confissão, o Wade não demonstrou remorso em momento algum. Durante a ligação, Steven conta que o Wade
relatava o que ele havia feito de forma muito animada, ele parecia orgulhoso do que ele tinha acabado de fazer. O Steven conta que num primeiro momento, no começo dessa ligação, ele achou que era uma brincadeira, que era mentira, porque ele falou que o Wade era ótimo em contar histórias. Mas, mesmo assim, ele decidiu informar a polícia sobre o que ele estava ouvindo, então ele colocou o celular no viva voz e a mãe do Wade foi relatando para a polícia tudo que ela estava ouvindo. Nesse momento da ligação, Steven pergunta qual era o endereço do filho que ele mandaria um Uber buscá-lo, só que na verdade ele não fez isso, ele passou o endereço para a polícia. E aí a polícia vai até o local, mas ele não é preso nesse momento, ele é preso no dia 8, quando a polícia encontra ele na casa dos Emlyn, que eu falei para vocês que tinham ido viajar, então ele foi encontrado lá e tinha muita bebida alcoólica no local. Então ele foi preso no dia 8, onde ele deveria ficar aguardando na cadeia até o seu julgamento, o qual ele se declarou inocente. Apesar de ele ter se declarado inocente, ele falou para os policiais, né, o que ele tinha feito no momento em que ele foi preso. E, novamente, ele não parecia nem um pouco arrependido dos crimes que ele cometeu. Quando os policiais tentaram perguntar para ele qual seria a motivação, ele falou que matou aquelas mulheres por matar. Isso sempre foi pra mim a coisa mais esquisita. Eu acho que é por isso que eu sempre achei interessante. Casos criminais e tudo mais, desde novinha mesmo. Talvez porque eu tive contato com CSI muito cedo, né? Assistia com, sei lá, 9 anos de idade, nem podia. Mas eu sempre quis entender. Sabe quando que começou, eu acho, real essa coisa de eu querer entender? Quando eu era muito novinha, eu assisti Precisamos Falar sobre Kevin. E Precisamos Falar sobre Kevin não vai entregar de bandeja o que tá acontecendo, você precisa interpretar. Tem um livro pra isso também, né? Tem o livro que inspirou o filme. Mas, de toda forma, é algo que você é deixado, assim, pra tirar suas próprias conclusões. E eu não consegui entender a motivação do Kevin naquele filme. No final, menos ainda, porque ele fala, eu achava que eu sabia, agora eu não sei. E eu, pessoalmente, não sei se eu acredito em maldade, sabe, pura e simples. Você é uma pessoa má e é por isso que você faz esse tipo de coisa. Não é querendo justificar nada, mas eu acho interessante entender as causas, porque é muito esquisito quando uma coisa foge da normalidade, né? Do que seria viver em sociedade. De repente, uma pessoa comete crimes e, enfim, ela tem as motivações dela pra fazer isso e muitas vezes você não consegue entender. Eu sempre achei isso muito esquisito, interessante e, assim, meu Deus, por quê, sabe? Enfim. E aí, no dia 30 de dezembro de 2020, os policiais da cadeia do Condado de Lee receberam informações de que possivelmente estava acontecendo uma tentativa de fuga. Mais uma vez, rapidinho. Mas porque o cara falou que, eu fiz isso só por fazer. Mas tem que ter uma explicação, entendeu? Científica e tudo mais. Ele tem esse problema, é por isso que isso acontece. De novo, não querendo usar como uma justificativa, nada justifica. Mas eu queria entender as causas, sabe? Envolvendo Wade e o seu companheiro de cela, Joseph Katz. Aparentemente, o Wade teria tentado providenciar um veículo para a fuga que aconteceria entre 1 ou 2 da manhã do dia seguinte. Ele tinha tentado providenciar esse veículo através dos outros presos e os policiais também perceberam que a janela da cela dele tinha sido adulterada. A estrutura de metal que segurava a janela tinha sido removida e haviam várias rachaduras no vidro de segurança. Algumas testemunhas teriam relatado que eles ouviram alguns barulhos de pancada vindo da cela do Wade nos dias que antecederam a possível fuga. Depois de investigarem a situação, as autoridades acusaram Wade de tentativa de fuga e dano criminal. Então isso tinha acontecido em 2020, e aí no dia 20 de abril de 2023 a polícia descobriu outra coisa que levou a acusações adicionais para o Wade. Nesse dia em questão, um cão policial que estava farejando a parte de fora da cadeia do condado de Lee encontrou 2 sacolas, ambas contendo cigarros, narcóticos, pílulas e isqueiros. Quando testadas, ambas as sacolas deram positivo para metanfetamina. Uma fonte teria relatado para as autoridades que essas drogas teriam sido trazidas para a cadeia por um detento de confiança, ou seja, um detento que tem algumas responsabilidades a mais dentro da cadeia, bem como alguns privilégios porque ele é considerado um detento confiável. Então, um desses presos de confiança teria entregado as drogas a outro homem de confiança dele, que teria entregado as drogas para o Wade e para um outro detento. E o Wade teria conversado sobre narcóticos em uma ligação gravada na prisão. Essa ligação tinha sido feita para Bonnie Wiggins. E aí, no dia 26 de abril, Wade ligou novamente para essa pessoa, porém, ele usou o PIN de outro detento para evitar que gravassem a ligação dele. Porém, nesse meio tempo, as autoridades já estavam investigando, eles estavam montando uma operação e eles estavam investigando o Bonnie, então, todas as ligações feitas por ele ou para ele,
que no caso ele estava fora da prisão, então além dele tinham outros 3 suspeitos que estavam sendo vigiados e no final das contas 6 pessoas foram presas por acusações relacionadas a drogas, incluindo o Wade. Além disso, cartas recuperadas da prisão indicam que o Wade se juntou a uma gangue de supremacia Caraca, o branca cara é muito dentro da grande. prisão chamada Unforgiven. Segundo a Liga Antidifamação, essa gangue teria sido fundada no sistema prisional da Flórida em 1986 e é a maior gangue de supremacia branca prisional do estado da Flórida. Ao longo do tempo, Wade foi fazendo tatuagens no rosto que incluem 2 suásticas, uma do lado direito da cabeça e outra abaixo do olho direito. A suástica é considerada como o símbolo mais significativo e notório de ódio, antissemitismo e supremacia branca, segundo a Liga Antidifamação. Tudo que a gangue Unforgiven busca é expandir sua reputação, seu território e seu poder, tanto dentro quanto fora da prisão. Ainda em abril de 2023, o Wade deu uma entrevista para a NBC, na qual ele negou que tenha cometido os assassinatos. O Wade alegou ter avisado as autoridades sobre um plano de matar uma mulher enquanto ele estava atrás das grades. Ele teria feito, inclusive, um boletim de ocorrência no final de 2022 e, de acordo com esse documento, um homem chamado Tristan Gendron teria pedido ajuda do Wade na cadeia. Essa ajuda seria para assassinar a ex-companheira do Tristan, que inclusive é mãe do filho dele, com o objetivo de que suas acusações de abuso doméstico fossem retiradas. O Wade disse que ele não conseguiria agir sozinho porque ele estava dentro da prisão, e aí o Tristan teria perguntado se a equipe dele fora da prisão não conseguiria agir por ele. O Tristan escreveu uma carta para o Wade detalhando como o assassinato poderia acontecer e oferecendo uma recompensa de $200 mil. O dinheiro estaria em um cofre na cidade de Fort Myers, e o Tristan teria dado para o Wade os códigos de segurança para conseguir acessar e poder pegar esse dinheiro. Mas o Wade não aceitou a proposta e denunciou o caso para o Ministério Público. Então a polícia começa uma investigação e mais tarde eles descobrem que de fato aquele cofre existia e que o código para acessar o cofre estava correto. Durante a entrevista, o Wade também fala sobre a possibilidade da pena de morte e ele disse que isso apenas o preocupava por uma questão de corrupção em Fort Myers. Ele alegou que confessou apenas porque foi forçado, caso contrário, seus pais seriam prejudicados e seus filhos também. O fato do Wade ser pai não é algo amplamente divulgado, então não se sabem muitos detalhes sobre quem seriam esses filhos ou quem seriam as mães. Mas uma ex-namorada do Wade veio falar publicamente sobre seu relacionamento com ele, chamada Kelly Matthews. Ela teria respondido um comentário no seu TikTok, dizendo que o Wade tem 2 filhos. Durante a entrevista, ele ainda confirma que ele realmente se encontrou com a Christine naquele dia em outubro de 2019, mas ele disse que deu uma carona para ela e que ela saiu do seu carro com vida. O Wade ainda alega que ele foi obrigado a fazer aquela confissão no telefonema pro pai dele. Ele disse que ele nem queria ligar pro pai dele. E ele também disse que ele nunca sequer viu a Diane. Ele escreveu algumas cartas para a NBC e nelas ele mal menciona as 2 vítimas. Ele fala que armaram tudo isso para ele. Porém, ele fala com frequência nessas cartas sobre um outro caso de uma mulher chamada Lauren DeMolo que desapareceu em 2020 em Cape Coral. Ele alega que tudo faz parte de uma conspiração que ele está tentando expor. O Wade também disse que ele foi recrutado em Key West, cidade da Flórida, para fazer parte de uma organização criminosa no condado de Lee. A organização atuaria em Key West e Fort Myers e suas atividades incluiriam tráfico de pessoas, prostituição e tráfico de drogas, segundo Wade. Ele afirma que as atividades relacionadas à prostituição aconteciam em um spa local e que ele poderia provar isso. Registros telefônicos e mensagens de texto provariam o que ele estava falando e ele já havia enviado isso aos seus advogados que não responderam às perguntas da NBC. O que Wade alega é que a Lauren teria conexões com esse spa em específico. Pessoas de alto perfil frequentaram esse spa e pessoas que testemunhariam em seu julgamento também, estando envolvidas nessa suposta quadrilha de crimes. Wade disse que ele é a ponta solta dessa organização que teria que ser eliminada. Ele também menciona várias vezes o ex-xerife do condado de Lee, Mike Scott, dizendo que ele fazia parte de alguns acobertamentos. O xerife atendeu uma ligação da NBC e disse que essas alegações são absurdas. Na SEMrush, vemos que o sucesso mudou. Antes, o importante era ter absurdas e não são verdadeiras. A polícia de Fort Myers disse para a NBC que eles não encontraram nenhum registro de nada relacionado ao tráfico de pessoas. O gabinete do xerife do condado de Lee disse que não poderia responder a essas perguntas e disseram que a polícia não acredita que exista uma real conexão entre Lauren DeMolo e Wade Wilson, porque ele já estava preso quando ela desapareceu. Praticamente 5 anos depois de sua prisão, no dia 12 de junho de 2024, Wade Wilson foi considerado culpado pelos homicídios em primeiro grau de Christine Melton e Diane Rose. Além de ser culpado dessas acusações, ele também foi considerado culpado de acusações relacionadas a roubo e arrombamento da residência do Kent Amlin e Fanny Amlin. Wade também foi considerado culpado de um crime chamado battery, que seria basicamente um nome para o crime de contato físico ilegal com outra pessoa, e nesse caso com a Melissa Montanes. Para a fase de penalidades, o júri escolheria entre a pena de morte e a sentença de prisão perpétua.
O Wade optou por não testemunhar em seu próprio nome e o Estado convocou 29 testemunhas para depor no julgamento. A médica doutora Noelia Alemar Hernandes testemunhou confirmando que a Christine morreu por asfixia como resultado da compressão de seu pescoço. Os advogados do Wade tentaram alegar que o acusado estava sob efeito de drogas quando cometeu o crime, e isso acabou impactando na decisão que ele tomou em cometer os assassinatos. Lisa Lansky, que é uma especialista forense da polícia de Cape Coral, mostrou na fase de sentença que quando Wade cometeu os crimes, ele estava em liberdade condicional. O promotor estadual assistente Andreas Gardner disse que as vítimas não conseguiriam escapar do Wade nem se elas quisessem, porque ele é um homem forte. Além disso, o Wade também estava enfrentando acusações de crimes não relacionados. Deu pra ver ali que ele é gigantesco, cara. Eu falei pra vocês, com uma tentativa de fuga da prisão e uma acusação relacionada a drogas. No segundo dia de depoimentos, a defesa do Wade entrou com uma moção pedindo anulação do julgamento, depois que imagens das câmeras corporais dos policiais foram usadas como prova da acusação. Para a defesa, as palavras dos policiais poderiam influenciar na decisão do júri. Apesar da moção, o julgamento não foi anulado. Os principais argumentos da defesa do Wade baseiam-se em alegar que ele sofria com a dependência de drogas e que ele tinha doença mental. O psiquiatra forense Dr. Mark Mills, inclusive, alegou que o Wade sofria de algum tipo de transtorno psicótico. Supostamente, o Wade teria alegado ao psiquiatra que foi diagnosticado. Mas isso é bastante claro. Tem alguma coisa muito errada, entendeu? Tipo assim, não parece ser algo muito racional, não sei se é essa a palavra correta. Mas pelo histórico dele inteiro, entendeu? Com TDAH e relatou à polícia que era bipolar. Porém, registros da prisão e de avaliações mentais trazem diversos... Uai, mas não é porque a pessoa é bipolar também que ela vai cometer crime nenhum, entendeu? Hein? Possíveis diagnósticos para o Wade. Eles incluem a ansiedade e depressão, algo chamado distúrbio esquizoafetivo, que seria uma combinação entre a esquizofrenia e o transtorno de bipolaridade, e personalidade antissocial. O neuropsicólogo Dr. Hyman foi o primeiro especialista da... E também não é porque a pessoa tem transtorno de personalidade antissocial que ela vai cometer crime. Entendeu? É só pra deixar isso claro, pra desestigmatizar, né? Porque muita gente faz isso, o antissocial é psicopata, então vai cometer crime e tudo mais. Não é assim, na realidade, né? Da defesa a testemunhar. Em sua opinião, Wade sofria de comprometimento neurocognitivo do cérebro, provavelmente causado por lesões esportivas na adolescência e acidentes de carro no início da idade adulta. Segundo ele, o trauma teria comprometido as capacidades de um bom funcionamento mental do Wade e teria prejudicado sua capacidade de funcionar como um indivíduo normal e saudável. O abuso de substâncias teria aumentado os efeitos negativos. Já o especialista da acusação, o psicólogo forense Dr. Michael Herkov, disse que não acreditava que havia evidências suficientes para apoiar o diagnóstico de transtorno psicótico. Ele também disse que não teria visto o diagnóstico de esquizofrenia nos documentos da prisão. No dia 25 de junho de 2024, o júri recomendou que ele recebesse a pena de morte pelos 2 assassinatos que ele cometeu. Depois de ouvir a recomendação do júri, o Wade sorriu para o juiz. E uma coisa interessante de contar para vocês é que desde abril de 2023 não é necessário que os votos pela pena de morte sejam unânimes para que ela seja recomendada. Então agora é preciso que pelo menos 8 dos 12 jurados votem a favor. Os jurados votaram para o caso da Christine e da Diane e em ambos eles votaram a mais para a pena de morte. Porém, quem vai decidir a sentença imposta para o Wade é o juiz Nicholas Thompson. A sentença do Wade estava marcada para o dia 23 de julho desse ano, só que ela foi adiada para agosto. Ou seja, ela não aconteceu ainda e, além disso, o time de defesa do Wade entrou com uma moção no dia 3 de julho, pedindo por um novo julgamento ou que a decisão de culpado fosse revertida para os 2 casos, mas o juiz reservou essa decisão, o que significa que a decisão será adiada. Os advogados do Wade podem apresentar algumas evidências adicionais antes do juiz tomar a sua decisão, e é basicamente isso que a defesa do Wade está tentando fazer, reunir mais evidências a favor dele. Eles também argumentaram que os médicos precisam de mais tempo para avaliar as questões mentais do Wade. Eles também disseram que queriam fazer alguns exames cerebrais no Wade, só que para isso ele teria que ser levado para outra unidade prisional, e esse exame poderia custar até $10 mil. Só que para o Ministério Público Estadual, esses exames não são necessários, já que não existem evidências de que o Wade tenha sofrido algum tipo de lesão cerebral antes de cometer os crimes. Depois que for resolvido o seu caso das acusações não relacionadas aos assassinatos, o Wade será transferido para o sistema prisional do estado, e caso ele seja condenado à morte pelos assassinatos de suas vítimas, ele será transferido para o corredor da morte da Union Correctional Institution, localizado em Rayford, cerca de 72 quilômetros a sudoeste de Jacksonville, na Flórida. O caso do Wade começou a chamar muita atenção nas redes sociais, inclusive fazia muito tempo que vocês não pediam tanto por um caso específico. A única coisa que tem na minha DM do Instagram
é vocês pedindo pra eu trazer esse caso pra vocês, então, por algum motivo, esse caso tá sendo muito falado. Quando o Wade foi preso, ele tinha tatuagens já, mas ele não tinha nenhuma tatuagem no rosto. Ele fez essas tatuagens na prisão. E uma coisa interessante sobre isso, pra citar pra vocês, é que Dá os pra advogados dele perceber que foi tentaram feito na autorizar que prisão. ele pudesse usar Meu maquiagem Deus, os traços ré tudo podre. no rosto e roupas comuns durante o julgamento, porque eles acreditavam que todas aquelas tatuagens no rosto poderiam influenciar a opinião do júri, mas isso foi negado. E aí tem vários vídeos do julgamento do Wade que começaram a rodar aí na internet e aí começaram a falar mais sobre esse caso. Então tem até um vídeo de um ex-psicólogo forense aqui no YouTube, onde ele meio que faz uma análise corporal do Wade. E ele fala que ele estava tentando parecer muito calmo e casual durante o julgamento, mas que durante o veredito ele provavelmente tinha sentimentos muito intensos que ele estava tentando não demonstrar. Então esses vídeos começaram a rodar tanto o TikTok que a ex-namorada do Wade começou a fazer alguns vídeos na rede social falando sobre o relacionamento que ela teve com ele. Ela até deu algumas entrevistas. Então essa ex-namorada do Wade se chama Kelly Matthews e não é a mesma que eu citei pra vocês antes, que se chama Melissa. Então essa é outra. Então a Kelly conta que conheceu o Wade pela internet e que na época ele morava em uma casa de recuperação por recomendação do pai dele, mas que ela só descobriu isso 2 meses depois que eles já tinham começado a namorar. Depois ele se muda pra casa dela e ela conta que eles faziam diversas coisas divertidas juntas e que era um bom relacionamento. Os dois namoraram entre o final de 2018 e início de 2019. Ela conta que o Wade já tinha sido preso antes, em janeiro de 2019, e que na época ele teria roubado várias coisas dela, como a sua arma, 2 notebooks e o PlayStation dela. Então ela E é porque o relacionamento era bom. conta que ela ligou pra Meu polícia e relatou o Deus. que ele tinha feito, mas que eles não fizeram nada. Mesmo assim, ela conta que depois que ele saiu da prisão, eles continuaram o relacionamento por mais um tempo. E ela fala que ele é uma pessoa muito manipuladora. Ela conta que no início do relacionamento, o Wade era uma pessoa feliz, que lhe sorria muito, mas que a personalidade dele foi mudando quando ele começou a usar mais drogas. Ela conta que ele se tornou tóxico, mas ele ainda não era violento. Ela deu uma entrevista dizendo que em fevereiro de 2019 o Wade tentou matá-la. Ela conta que eles tiveram uma briga dentro do carro e que ele tentou estrangulá-la 2 ou 3 vezes e ela quase desmaiou. E aí ela relata o que ele fez depois, vocês conseguem achar esses vídeos na internet, mas ela fala que ele bateu nela, abusou dela e que em algum momento ele deixou ela sair do carro. Ela conta que ela foi Minha levada a um Nossa hospital, Senhora. que foram tiradas mais de Deus me livre. 200 fotos da agressão e que ela também relatou tudo pra polícia. A investigação desse caso específico foi encerrada porque o Wade negou as acusações feitas contra ele. Nesse mesmo relatório diz que como não haviam testemunhas e nem evidências o suficiente, não era possível estabelecer uma causa provável para a prisão. Apesar disso, o mesmo relatório relata de forma detalhada vários cortes e hematomas que a Kelly tinha pelo corpo. Na entrevista, a Kelly diz que a polícia falhou com ela e que se eles tivessem prendido o Wade quando ela fez, a denúncia, as mortes da Diane e da Christine poderiam ter sido evitadas. Ela também conta que ela relatou tudo isso para os pais adotivos do Wade, mas eles responderam que tinha acontecido uma denúncia similar a essa contra o Wade e que naquele caso ele ganhou, então eles não acreditavam no que a Kelly estava falando. Outra coisa que ela conta também é que ela não sabia que o nome do Wade era Wade. Ele disse pra ela que seu nome era Steve e ela só descobriu que o nome dele era Wade quando chegou uma correspondência pra ele. Essa correspondência vinha do pai adotivo do Wade e tinha algumas informações sobre a filha dele. Quando a Kelly confrontou ele sobre isso, ele disse que a filha não era dele e sim de um amigo. E mesmo com todos os crimes que ele cometeu e o relato da ex-namorada dele, várias mulheres se apaixonaram pelo Wade, o que acontece muito em casos de serial killer e é uma coisa que eu nunca vou Não entender. consigo Ele tem entender. muitas fãs Eu não consigo entender. De verdade. Isso é algo assim que não, pra mim, não faz sentido. e chegou a Quer dizer, eu até tenho algumas teorias a respeito disso, mas no geral eu não consigo entender essa coisa. Talvez seja algum tipo de projeção, sabe? Sei lá. receber quase 4 mil Vocês sabem aquele rolê que falam que aí a menina que é hétero e tal, ela normalmente vai procurar um espelho do pai dela pra ela se relacionar? Enfim, se esse pai é ruim, então muito provavelmente o relacionamento dela com outro cara vai ser um cara também que não é muito legal, não vai ser um relacionamento saudável. Ela não vai saber aceitar amor. E se o pai for bom, então ela vai procurar uma pessoa que seja mais ou menos nesse molde, tem mais chances do relacionamento dela ser melhor sucedido, sabe? Eu não sei se tem alguma coisa a ver com isso ou é porque é uma representação de perigo e aí isso é muito interessante pras pessoas, sabe? Mas é algo que pra mim, pelo amor de Deus. mensagens na prisão e também ele recebe muitas fotos explícitas.
E segundo uma notícia publicada em julho desse ano, mulheres e outros apoiadores do Wade lotaram o gabinete do juiz Nicholas Thompson de cartas implorando para que ele poupe a vida do Wade. Não se sabe se essas cartas terão algum tipo de efeito sobre a decisão que o juiz precisará tomar no mês que vem, em agosto. Ele é quem vai decidir se ele vai acatar a recomendação do júri e condenar o Wade à pena de morte, ou se o enviará para a prisão regular. Às vezes também é porque a pessoa, ela tem um estereótipo meio de filme, sabe? Uma coisa meio coringa, meio... Porque, assim, o que eu percebo é que normalmente são pessoas mais bonitas, que aí não importa se elas são criminosas, o crime é como se fosse um bônus, inclusive, né? Uma coisa ali que dá, tipo, um tempero a mais. Porque ele aqui, ele não é feio. Ele é bonito fisicamente, né? Então, às vezes representa essa coisa, uma imagem meio romantizada que a gente sempre vê em filmes e tudo mais, e a pessoa acha que na realidade é igual. Não é. Pelo resto dos seus dias. Então eu ia até esperar sair essa decisão para trazer esse vídeo aqui para vocês, mas como eu disse, vocês pediram muito, lotaram minha DM pedindo para eu trazer esse caso aqui pro canal, então o que vocês pedem que eu não faço, né? Quero muito saber o que vocês acham desse caso, então me contem aqui nos comentários. Playlist completa do Quinta com todos os casos que eu já contei, são mais de 400, pra maratonar vai estar aqui na descrição. Se você ainda não tá inscrito no canal, já aproveita e se inscreve que tem vídeo novo toda segunda e quinta, e não esquece de me acompanhar nas redes sociais para conteúdo extra de casos. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Eu vou pesquisar aqui pra ver se já saiu a sentença dele ou não, tá? Wade Wilson, conhecido como Florida Killer, foi sentenciado à pena de M por ter M dos mulheres no estado norte-americano da Flórida em 2019. A decisão foi dada em julgamento nesta terça-feira, 27. Eita, ele vai ser enviado ao corredor. Meu Deus. Enfim, galera, é isso. Aparentemente, ele já foi enviado para o corredor da M. E... caramba, viu? Enfim, esse é daqueles casos que eu fico sempre chocada pelo fato de ter fãs. Eu nunca consegui entender isso muito bem. Outro caso que eu nunca consegui entender por que essa pessoa tem fãs é, tipo, Ted Bundy, Richard Ramirez. É só a imagem mesmo de bad boy? O que é? Enfim, se você gostou desse vídeo aqui, dessa reação e tudo mais, se inscreve no meu canal, curte, comenta, porque eu quero crescer aqui. É isso. E vai me ajudar. Beijo, beijo, beijo. Até o próximo vídeo.